Senhor, boa tarde. Estou passando aqui com a lição de número 1, para que a gente não fique atrasado e não perca as lições que está vindo, que passou, e para entender as que estão vindo. Aqui diz o título da lição da revista é o Plano Perfeito, a Salvação da Humanidade, a Mensagem Central das Escrituras. Pastor Marcelo Oliveira. Primeira lição, Sentido Bíblico da Salvação, 4 de janeiro de 2026. Texto principal, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Resumo da lição, a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Leitura da semana, aí está Juízes capítulo 2, versículo 22, na segunda, terça, 1 Samuel 7, 9, e assim em diante até o sábado. O objetivo da lição é apresentar o conceito da salvação, reconhecer que Deus levantou salvadores para o povo de Israel, compreender o sentido pleno da salvação em Cristo. Vou passar aqui porque é orientação pedagógica para nós irmos diretamente para a introdução. Aí tem o texto bíblico, né? Vou passar rápido para que nós ganhemos tempo. A introdução diz assim: neste primeiro trimestre do ano, vamos estudar a respeito a prova do amor de Deus pela humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Nesta primeira lição, vamos aprender que desde o Antigo Testamento a salvação tem o sentido de livramento. E é o próprio Deus que levanta líderes para liderar o seu povo. Também vamos ver como essas ações libertadoras apontavam para a salvação completa e eterna, que foi revelada em Jesus Cristo. Aqui cabe nós perguntar: temos pensado a respeito do que realmente significa ser salvo e como esse livramento espiritual transforma a nossa vida no dia de hoje? Fica aí a pergunta. Será que a gente tem pensado a respeito da salvação? Ou se a gente está indo na igreja por ir, porque os pais levam, né? Salvo do quê? Para que ser salvo? Onde começou tudo? Qual é a necessidade dessa salvação? A gente sabe que em Gênesis 3,15, na queda do homem, a salvação é manifesta do pai para com o homem, não do homem para com o pai, né? É na queda que o Senhor nosso Deus vai revelar quem é a salvação, né? Quem é que vai nos religar à intimidade, ao contato direto com Deus. Por causa da queda do homem, né? Porque o homem desobedeceu, quebrou o princípio da obediência, é que nós vamos ver que todos caíram. Como diz as Escrituras, todos caíram, né? E destituídos fomos da glória de Deus. Então, nós necessitamos da salvação para estarmos religados ao Pai novamente e também para alcançarmos a eternidade. A outra pergunta é como esse livramento espiritual transforma a nossa vida no dia de hoje. Será que a nossa vida está sendo transformada? Vou até marcar aqui para vocês não perder na tela. Será que a nossa vida está sendo transformada no dia de hoje? Ou será que nós não estamos permitindo a salvação nos transformar, né? Mudar a nossa mentalidade humana, a nossa natureza adâmica? A pergunta que fica, e você pode responder aí no seu coração, ou se quiser deixar
alguma coisa aí no grupo a respeito da salvação, fica à vontade. Item 1, o conceito. Vou marcar aqui para vocês enxergar melhor. O conceito, compreender o conceito da palavra salvação é essencial para entendermos a doutrina bíblica, tão importante na teologia sistemática. Usamos o termo da soteriologia, que vem do verbo sozo, que significa salvar, para nos referirmos ao estudo da salvação. Tá, né? É uma doutrina da teologia sistemática, né? A salvação. O que é, então, a teologia sistemática? É o estudo que organiza as doutrinas da Bíblia de forma ordenada, lógica, coerente, criando um sistema unificado sobre a nossa fé, a fé cristã. Diferente da abordagem histórica progressiva da teologia bíblica, né? Ela junta todos os versículos que falam sobre a salvação, para você ter uma ideia de como é formada. Ela junta todos os versículos que falam sobre Jesus, sobre a salvação, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, formando assim, sistematizando para que nós venhamos entender. Aí prossegue o ensinamento dizendo assim: no Novo Testamento, essa palavra aparece na maioria das vezes como sentido de perdão dos pecados e a oportunidade de viver para sempre com Deus. Mas também pode se referir às curas físicas, Marcos capítulo 5, versículo 23, né? O que está dizendo aí é que no Novo Testamento ela tem um significado, mas no Antigo Testamento ela vem como livramento. Ela vem como livramento, né, de Deus para com o povo de Israel. Diz assim, já no Antigo Testamento, o significado mais básico de livramento, seja de grandes calamidades, ou seja, da escravidão imposta pelos inimigos. Né? No Antigo Testamento, é Deus que vai livrar o seu povo. Aí a gente pode prosseguir no item 2, no Antigo Testamento. No hebraico, duas palavras principais expressam o conceito de salvação: Natsal e Yasha. Ambas trazem o sentido de livrar ou salvar, podendo se referir ao aspecto natural, jurídico ou espiritual. Esses verbos aparecem com o significado de livramento. Livramento esse que pode ser físico, espiritual ou pessoal, né? Eu vou até marcar aqui para vocês. Aqui também tem a referência bíblica Segunda Crônicas, 32, 22 e Salmos 39 e 8. Segunda Crônicas 32 vai falar sobre o livramento que o Senhor dá a Ezequias e todo o povo de Judá, né? Se no Êxodo ele está dando para Israel o livramento da opressão do cativeiro, né? O Senhor diz que descia a fim de livrar o meu povo, né? Quando ele se revela a Moisés. E em 2 Crônicas 32, 22, é o livramento ao povo de Judá, né? É o Senhor Deus que ainda está operando a salvação, livrando o povo dele da mão do inimigo. Se em Êxodo 3:8 ele livra o povo dentro da escravidão, em 2 Crônicas 32, ele vai estar livrando para que não haja, né? Porque tem alguém orando, Ezequias está orando. Então, a salvação vai ser operada, né? Para que não haja escravidão, para que não haja opressão do inimigo. Item 3. Deus, o Salvador de Israel. No livro do Êxodo, vemos Deus agindo como libertador de Israel.
Em Êxodo 14:30, com mão forte, ele enfrenta Faraó e, por meio de Moisés, liberta seu povo da escravidão no Egito. No livro dos Juízes, Deus continua a levantar líderes, os juízes, para livrar Israel de seus inimigos. Está escrito lá em Juízes capítulo 2 e versículo 16. Tudo isso mostra que a salvação de Deus é a expressão do seu cuidado. Expressão do seu cuidado e justiça. Olha aí, o Senhor está livrando o povo de Israel do Egito através de Moisés, mas também continua seu livramento, né? Levantando a liderança no livro dos Juízes, levantando os libertadores, através de Moisés, que ele tira o povo do Mar Vermelho, e através dos juízes, né, que o Senhor também concede livramento da opressão. Isso aí é o cuidado e justiça de Deus. Aí você pode se perguntar, mas por que ele, diante de tanto pecado, né, que acontecia no tempo dos juízes, que a Bíblia fala que, morrendo um juiz, o povo voltava a pecar. Eles viviam nesse relógio, né, de idolatria. Se morresse, eles iam para o pecado. Se vivesse, eles olhavam para a liderança. Um povo que não olhava para Deus, né? Não olhava para os mandamentos, para a obediência, não seguia a obediência, mas olhava para a liderança. Então você pode perguntar, mas por que ele salvava? Por causa da aliança e da sua misericórdia que ele tem, né? O Senhor nosso Deus é abundante em misericórdia, porque ele livrava, ele tinha uma aliança com o povo. Se desobedecesse, essa aliança era rompida. Então o Senhor não livrava, mas a partir do momento que alguém clamava, o Senhor levantava os seus juízes para libertar, ou seja, salvar o povo. Aí na revista, no ponto importante, diz que o livramento que vemos no Antigo Testamento é um sinal do que viria a ocorrer em Cristo, uma salvação completa. Ele não apenas liberta, mas também perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. O segundo tópico, Deus levanta salvadores para o seu povo. Aí está, Deus levanta salvadores para o seu povo, segundo tópico. Primeiro item, juízes, pessoas usadas por Deus para salvar. O livro dos Juízes fala de um tempo difícil em Israel, marcado por crises espirituais, morais e sociais. Uma frase resume bem esse período, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Mesmo diante desse cenário caótico, Deus continuava agindo e levantando juízes, líderes escolhidos por ele para libertar o povo da opressão dos inimigos. Juízes capítulo 2, versículo. Mas é importante perceber que Deus só levanta esses líderes depois que o povo se arrependia de verdade e clamava por ele. Olha aí, o povo tinha que clamar, se arrepender e clamar, porque aí o Senhor levantava os juízes para que a salvação fosse operada, né, através do livramento. Esses juízes geralmente tinham perfil militar e vinham de diferentes tribos de Israel. Otiniel, Eude, Débora e Gideão são exemplos de pessoas comuns que Deus usou para trazer a paz e restaurar a fidelidade do povo à aliança. Juízes capítulo 3, versículo 9 ao 15, capítulo 4, versículo 3, 6, 11 e o versículo 12. Ou seja, trazer salvação. Está aí o exemplo que o Senhor está dando de juízes que ele levantava, né? O Senhor não fazia acepção, né? Aí ele levanta homem, também levanta mulher.
Ele levantou Gideão, mas também levantou Jefté, um filho da prostituta, né? Que foi excluído do meio da sua família, mandado embora. Então o Senhor, ele escolhe quem quer, né, para poder operar a salvação no livro dos Juízes. Ele não faz acepção de pessoa. O importante é que a pessoa esteja no centro da vontade de Deus. E geralmente ele optava por pessoas que tinham o perfil militar, né? Homens de guerra, né? Débora, você vai ver que Débora também ela entra na guerra. Ela vai junto com Baraque para a guerra. Então, o Senhor escolhia para aquele momento, para aquela guerra, alguém com um perfil militar, porém ele não fazia acepção de pessoas. Através da desobediência do povo, né? Os inimigos vinham e os inimigos eram fortes para oprimir, para colocar medo, por causa do pecado, por causa da desobediência. Lá em Levítico 26, a gente vai ver a promessa do Senhor Deus para com o povo dele, né? E ele diz no capítulo 26 que se obedecessem à lei, se obedecessem os mandamentos, a palavra do Senhor, que ele derramaria chuva, a bênção na terra, né? Eles seriam prósperos. E também ele vai dizer, mais para frente no versículo 7, que o povo não ia ser perseguido. Se obedecessem, cinco do povo derrotaria 100, e 100 do povo derrotaria 10.000, então perseguiriam 10.000. A promessa do Senhor para o povo de Deus era se obedecesse. Havendo a desobediência, havia a opressão. Era necessário eles se arrependerem, clamar, e aí o Senhor levantava, né, um juiz, um homem, uma mulher de Deus, para poder operar a salvação. Item 2, Samuel, salvação pela liderança espiritual. Se no livro dos Juízes o Senhor operava pelos guerreiros, agora o Senhor vai operar também através da liderança espiritual. Diz assim o texto, quando lemos 1 Samuel 7, notamos que o povo de Deus, Israel, estava vivendo uma crise espiritual por causa da corrupção do sacerdote, especialmente os filhos de Eli. 1 Samuel 3, diz assim, como consequência, os filhos de filisteus venceram Israel e levaram a arca da aliança. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. A gente vai falando aqui os versículos, você olha na sua Bíblia, confere direitinho, para que você venha memorizar. Porque se eu for falar todos aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Mas no capítulo 7, Samuel chama o povo ao arrependimento e eles se voltam para Deus com jejum, oração e confissão dos pecados. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao versículo 6. Samuel orou com fé e Deus respondeu, fazendo com que o povo fosse salvo da mão dos filisteus. 1 Samuel 7, versículo 8 ao 10. Esse episódio mostra como a fé, o arrependimento e a liderança espiritual foram essenciais para o livramento da nação. Olha aí, nós podemos ver que através da liderança, né, o Senhor vai salvar o povo de Israel. Agora é através de uma liderança espiritual. Liderança essa, né, que estava sendo preparada para este momento. Nós sabemos que o povo estava pecando, os filhos de Eli pecavam contra o Senhor, Os filhos de Eli eram homens que eram para estar praticando, né, a santidade, estava fazendo coisa que desagradava a Deus, e Eli passava a mão na cabeça dos filhos, né? Ele passava a mão na cabeça dos filhos, e por isso veio a perca da presença, quer dizer, a perca da aliança,
porque a aliança significava que Deus estava no meio do povo, se a arca da aliança estivesse. Então, sem a arca da aliança, ou seja, sem a presença, o povo perderia as guerras. Aí nós vemos que os filisteus se levantam, né, para oprimir, eles tomam a arca, né? A arca vai para a casa de Dagom, né? Vai para a casa do Deus do povo dos filisteus. Então, o povo de Deus perde totalmente a presença, a proteção, porque presença de Deus é proteção. Samuel era jovem, mas já estava sendo treinado, né? Estava em santidade, estava ali em Siló, estava ali obedecendo os mandamentos, estava ali ouvindo a voz de Deus, ainda quando era criança, ainda quando não tinha muito entendimento, né? Ele já estava nos caminhos do Senhor, apresentado por sua mãe na casa do Senhor. E aí Deus vai usar quem? Samuel, porque ele usa quem está na obediência, ele usa quem ainda respeita a liderança, quem ainda olha para a palavra. Aí nós podemos trazer para os dias de hoje. Tem muita gente ou muitas famílias que estão sendo oprimidas por Satanás. Tem muitas famílias que estão sofrendo e Deus procura quem está na posição. Deus procura quem é espiritual. E nós vemos que Samuel estava na obediência à liderança, na obediência à palavra. Então ele vai ser alvo do Senhor para salvar o povo. Você pode pensar assim, mas eu sou um jovem, mas Samuel também foi jovem, né? E foi preparado pelo Senhor. Então, enquanto você é jovem, enquanto você obedece, enquanto você é aplicado na oração, na palavra, em santidade, renuncie às coisas do mundo, o Senhor já está te preparando lá no futuro para ser uma liderança espiritual, para cuidar de um povo, né? Para sarar um povo, para libertar alguém das mãos do adversário. É você que Deus quer usar, né? Assim como ele usou Samuel, ele quer usar a mim e a você. É interessante que para os filhos de Eli, que era também uma liderança, houve morte, né? Houve morte porque não atentaram para aquilo que Deus ordenava, não ouvia a voz do seu pai, né? Que era o líder, o chefe espiritual daquela nação que o Senhor levantou. Então, aonde há desobediência, há morte. Hoje pode ser morte espiritual, morte na área sentimental, a morte na área financeira, né? Mas se tão somente nós obedecermos ao Senhor, a palavra, a liderança, o pastor, né, que nos conduz ali pelo caminho da verdade, então nós podemos alcançar do Senhor livramento para nós e para outros. Se no livro dos Juízes o Senhor está levantando guerreiros para salvar a operação salvação no seu povo, aí no tópico 2 você vai ver o Senhor operando salvação através da liderança espiritual. E agora no item 3, nós vamos ver Davi. Diz assim, Deus salva por meio da confiança em Deus. Então agora nós vamos ver o Senhor salvar por meio da confiança nele. Em 1 Samuel 17, nós vemos Deus usando Davi para derrotar Golias, o gigante que aterrorizava Israel. O jovem pastor confiava totalmente em Deus. E essa fé, por ele nutrida, resultou em mais um grande livramento para o povo. 1 Samuel 17, versículo 45 e 46. Até Jonatas reconheceu que foi o Senhor que deu a vitória. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 5. Aí Jonatas conversando com o pai, né? O pai estava querendo matar a Davi, né?
e Jonatas vai defender, dizendo, reconhecendo, o livramento veio para nós, a salvação veio para nós através da vida de Davi. Como é que ele iria matar alguém que Deus usou para a salvação? E é interessante que nesse momento Deus está usando a boca de Jonatas para arrancar a fúria do coração de Saul naquele momento, né? Salvar a Davi através de um conselho, né? Olha que coisa linda. Sim, em 1 Samuel 17, Deus está usando Davi para derrubar gigante, né? Para livrar todo o povo de Israel. Agora Deus está também usando a Jonatas através de um conselho. Quem somos nós, né? Quando ninguém está por perto, né? O que nós temos falado, será que tem gerado salvação na vida dos nossos irmãos, né? Às vezes Deus quer usar a nossa boca para trazer livramento para alguém ou para tirar da mente de alguém algum mal e nós acabamos colocando fogo, né? Lenha na fogueira e aí Deus está usando a Jonathan, tanto reconhecendo que foi através de Davi que o Senhor trouxe livramento, também como o Senhor estava usando a Jonathan, né, para aplacar o coração de Saul, que estava com ódio neste momento. Mais tarde, Davi também experimentou a salvação de Deus em nível pessoal. Ele orou pedindo perdão pelos seus pecados e clamou para ser salvo das suas culpas. Salmos 39, 8, quando ele diz assim: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio aos loucos. Esse é o Salmo 39, 8, pedindo o Senhor livramento, né? Pedindo o Senhor que livra ele, para livrar ele das transgressões. E agora também no Salmo 51, verso 12 e até o verso 14, quando ele está ali pedindo perdão pelos pecados, né? Porque ele caiu, ele pecou contra o Senhor, né? Ele pecou contra a palavra do Senhor, transgrediu os mandamentos, tanto adulterando com Betseba, como também matando, né? Mandando matar Urias. Então ele tem participação, foi mandado dele que Urias morreu. Olha só, um homem de Deus, agora em pecado, mas quando o Senhor mandou a Natã ir diante dele e falar aquela parábola para que ele caísse em si, aí ele se arrepende e através da oração ele está clamando para que haja salvação. Aí é uma salvação pessoal, né? É uma salvação pessoal, não é uma salvação para a família dele, não é uma salvação para o povo dele, para o reinado. Não, ele quer ser salvo do pecado que ele cometeu, né? Ele quer ter a alma restaurada, né? Ele quer ser liberto do pecado. Então ele aí vai orar ao Senhor. Isso mostra que mesmo antes de Jesus, a salvação acompanhada de arrependimento já estava sendo revelada por meio de livramentos e atos de graça de Deus. Tudo isso apontava para o ministério que seria revelado em Cristo. Em vós, Cristo em vós, esperança da glória. Como diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. Terceiro tópico, o sentido pleno da salvação em Cristo. O livramento, primeiro item do livramento físico, a salvação eterna. A salvação, como sentido, como ensinada no Novo Testamento, pode ser vislumbrada desde Gênesis 3,15. Marquei aqui para você não se perder na leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Neste versículo, Deus promete que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, ou seja, o diabo. Por isso, Gênesis capítulo 3, versículo 15 é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio da salvação na Bíblia. Ali, logo após o pecado entrar no mundo, já se anuncia uma esperança, a salvação definitiva. Ao longo das Escrituras, o sentido da salvação vai se ampliando, não se trata apenas de livramentos físicos ou nacionais, mas de algo muito maior, o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, e a promessa da vida eterna. Lucas capítulo 1, versículo 68 a 77. Peço que você abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 68 a 77. Eu vou estar lendo alguns versículos, mas você precisa acompanhar para poder memorizar. Diz assim as Escrituras: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou
uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que jurou ao nosso a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos, o serviria sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados. Nós vemos aí, esse é um cântico de Zacarias, né, no nascimento de João Batista, aquele que viria, né, para preparar o caminho, para anunciar a salvação, né, para anunciar o nascimento daquele que viria para nos salvar, que veio para nos salvar. Então, nesse primeiro item, nós vemos o livramento físico, né, a salvação eterna. Agora, ele não vem para salvar a nação das batalhas, das guerras. Ele vem para salvar o homem, né, do pecado, levar a vida eterna. Aí em Gênesis 3,15 vai nos dizer sobre o proto-evangelho, que é o proto-evangelho, né? O primeiro anúncio da salvação na Bíblia, né? O primeiro anúncio, a primeira vez que o Senhor Deus falou sobre a salvação, quem viria para nos salvar, né? Os judeus acreditavam que ele viria como rei. Ele viria como rei para livrar a nação. Eles estavam esperando esse livramento da nação, né? Da nação do povo de Deus. O que eles estavam esperando, né, era a salvação, Natsal, ou seja, Yasha, livramento físico, livramento da nação, do povo de Deus. Mas, na verdade, Jesus veio para salvar, o verbo grego sozo, né, a salvação, perdão de pecados, né, o religamento com Deus. Então, se tratava de algo maior do que livramento da nação. Se tratava de algo maior. E esse algo maior era o que? Era o perdão do pecado, né? Era o perdão do pecado. Era Jesus como sacrifício vivo para nos redimir. A promessa de Gênesis 3,15 que estava se cumprindo. E o povo não estava entendendo, eles ainda queriam livramento para a nação. E o livramento que Deus trouxe, que Jesus trouxe, foi o livramento para a vida eterna, né? A gente não vai participar da morte eterna, então é algo maior. Item 2, Jesus como Salvador prometido. Jesus Cristo é o Salvador anunciado desde o início. Ele é o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3,15, a semente da mulher. E é chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Que diz assim: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 23 diz assim: e eis que a virgem conceberá à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha só, vamos continuar aqui. Diz assim a lição: ele é o verdadeiro libertador, o novo Davi, que vence não apenas gigantes humanos, mas o seu maior inimigo, o pecado. Por isso, a Bíblia é clara: em nenhum outro há salvação. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro caminho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isso nos mostra a urgência da pregação do Evangelho. Sem Jesus não há salvação. Sem ele não há reconciliação com o Pai, com o Pai. Sem ele não há vida eterna, pois quem tem a Cristo também tem a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha aí que coisa linda. Em nenhum outro há salvação. É por isso que o Evangelho ele precisa ser anunciado por mim e por você, né? Você é aluno,
você que faz faculdade, estuda na escola, precisa anunciar também o evangelho, porque não se trata somente de livramento físico, não se trata só do Deus que abre portas de emprego, não se trata, jovem, do Deus que abre portas de faculdade, prepara casamento. Isso é algo muito maior, que é a salvação das nossas almas, né? Você pregar o evangelho é você conduzir a pessoa à vida eterna, mostrar para ela que essa vida aqui, ela passa, e quando nós estivermos na eternidade, né? O que será de nós? Porque se nós somos amigos de alguém, nós devemos mostrar o amor, não é passando a mão na cabeça do pecado, mas sim falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele é o único que é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, né? Apresentar Cristo como salvação para seus entes queridos, seus familiares, também para os seus amigos, né? Até mesmo para os inimigos, para que se arrependam e tenham a vida transformada. Item 3, a salvação hoje. Uma experiência espiritual e eterna. Ser salvo significa sair de uma condição de morte espiritual e entrar em uma nova vida em Cristo. É deixar de estar nas trevas para viver na luz de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 8 e versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Não tenha preguiça, pegue a sua Bíblia para ler, marque com a canetinha para que você venha memorizar, passa aí a caneta em gel ou o marcador de texto, para que você venha memorizar esses versículos, porque fala sobre a salvação. Você pode usar esses versículos para evangelizar, né? Para evangelizar, mostrar para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, que existe uma morte espiritual e que Jesus é vida e vida com abundância, né? E também existe uma morte eterna, né? Se você está na morte espiritual, com certeza participará da morte eterna, mas é apresentando a Cristo a vida eterna, para que o Espírito Santo transforme o coração daqueles que vocês se aproximam. É interessante que existe 3 tipos de morte, né? A morte física, quando nós morremos aqui, que o nosso corpo volta à terra, né? E a nossa morte espiritual, que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o nosso Deus, ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando isso? Quando nós vimos até Jesus, quando aceitamos o Senhor Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo, então nós saímos da morte espiritual. O Senhor, quando nós não somos dele, ele nos enxerga como um morto espiritual. Mas quando nós ouvimos a palavra e é gerada dentro de nós através do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera em nós salvação, e que nós enxergamos, né, a palavra do Senhor, a verdade da palavra, então nós saímos dessa condição de morto para vivo. E a palavra diz que nesse momento ele nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Aí nós temos agora a morte eterna. A morte eterna é aquele cidadão que não aceitou Jesus, né? Ouviu a palavra, não quis. O Senhor falou através dos pais, falou através dos pastores, alguém entregou um folhetinho na rua, né? O Senhor oferece oportunidade de salvação, porém a pessoa não quer mudança, vai para a igreja por ir e não quer saber da salvação,
né, vai por obediência ao Pai e não aproveita a oportunidade, né, de conhecer o verdadeiro Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Na leitura diz assim: a salvação transforma a nossa natureza interior pelo Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 8. Passamos a ter novos pensamentos, sentimentos, desejos alinhados com os valores do reino de Deus. Olha que lindo, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vem através da palavra nos transformar, mudar os nossos pensamentos. Se pensava em morte, já não pensa mais. Se tinha sentimento de ódio, se tinha sentimento de mágoa, se tinha sentimento, né, de vingança, aí ele começa a dissipar esse mal, a paz que excede todo entendimento começa a reinar na mente da pessoa. Essa é a verdade do Evangelho, a salvação do nosso Cristo Jesus, operada através do Espírito Santo, através da palavra, nos traz vida e nos conduz à vida eterna. A lição prossegue em dizer: é como se fosse crucificados com Cristo, morrêssemos com Ele, ressuscitássemos e já estivéssemos experimentado a realidade da eternidade, mesmo ainda vivendo neste mundo. Mas a salvação também tem uma dimensão futura. Um dia estaremos com Deus em um corpo glorificado, onde o pecado e a morte não existirão mais, como diz o apóstolo Paulo, tragada a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, versão NAA. Nós não lutamos apenas por um futuro bom aqui no mundo, enquanto nós vivemos, trabalhando, comprando a casa, né, mantendo a família, ou sonhando em ter uma família, mas nós caminhamos, na nossa caminhada, nós pensamos no reino eterno, né? No futuro eterno. O que será das nossas almas? O que eu vou plantar aqui na terra do reino de Deus para colher na eternidade? Eu tenho prazer em trabalhar, comprar minha casa, comprar minhas coisas, a melhor roupa, o melhor sapato, mas e a salvação? Será que a gente tem pensado na salvação, em plantar pelo reino de Deus, para o reino de Deus e colher na eternidade? O que é? Fica a pergunta aí para vocês. O que é que você tem plantado aqui que você quer colher na eternidade? O que é que você tem plantado de bom? Porque se você plantar de mal, você vai colher de mal, né? Mas se você plantar para a eternidade, é isso que o Senhor desperta no nosso coração no dia de hoje. Como é que nós estamos plantando? Porque haverá uma colheita eterna, né? As pessoas costumam ser prósperas aqui na terra, mas quando nós servimos o Senhor com obediência e fidelidade, nós estamos plantando para a eternidade. Fica aí esse pensamento para você no dia de hoje. Ponto importante: a salvação em Cristo começa agora. Muda quem somos, nos reconcilia com Deus e nos prepara para uma vida eterna, onde a morte não terá